Um dos maiores ciclones já registrados no norte do Pacífico provocou ondas de até 12 metros no Alasca, derrubou containers no mar e ameaça a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Se liga aí que é sobre isso que a gente vai falar agora. E não foi só um, foram 2 ciclones dos mais intensos já registrados nessa região, que provocaram essas grandes ondas na costa do Alasca e do Canadá e ameaça toda a costa oeste dos Estados Unidos. Para contar essa história, vou lá para o site do Metsul, que tem a notícia, dizendo que o ciclone bomba na costa oeste dos Estados Unidos pode ter força recorde. O levantamento do National Weather Service mostra que jamais foi observado ciclone tão intenso na costa noroeste dos Estados Unidos. O ciclone bomba, que se formou na costa noroeste dos Estados Unidos com uma ciclogênese explosiva, pode ser o mais intenso já registrado na região, de acordo com o Serviço Oficial de Meteorologia norte-americano. É o segundo ciclone bomba no Pacífico na mesma área em apenas 3 dias e com muito mais força que o primeiro. De acordo com o Centro Nacional de Previsão Oceânica do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a previsão é que a pressão mínima central do ciclone extratropical chegue a 942 hectopascal. Hectopascal é uma unidade de medida para definir, para identificar a pressão atmosférica em determinadas regiões. Para se ter uma ideia, a gente, em condições normais, na superfície, no nível do mar, a gente está sob a pressão de uma atmosfera, o que é equivalente a 1013 hectopascal. Quando esse número está acima de 1013, significa que a gente está num sistema de alta pressão. Quando está abaixo de 1013, a gente está num sistema de baixa pressão. Pressões muito baixas são os ciclones, que no hemisfério sul giram no sentido horário, no hemisfério norte giram no sentido anti-horário. E a gente pode ver as imagens dos satélites e apelando também ao nosso Zoom Earth, que mostra exatamente esses 2 centros de baixa pressão rodando no sentido anti-horário, chegando ali na costa oeste dos Estados Unidos. Essa tempestade, esse ciclone, chegou a impactar, a tombar um navio que perdeu containers no mar, cerca de 60 containers no mar. Tem aqui uma outra notícia que fala sobre essas dezenas de containers, incluindo 2 contendo materiais perigosos, foram despejados em águas canadenses na manhã de sexta-feira. E aí, quando um navio a caminho de Vancouver perdeu parte de sua carga, nesse navio, o Zim Kingston, depois da queda dos containers, um incêndio irrompeu a bordo na manhã deste sábado, entre containers danificados também a bordo. E aí colocaram helicópteros, a guarda costeira atrás, conseguiram encontrar alguns desses containers boiando no mar, para tentar resgatar esse material. Isso na sexta-feira, dia 22 de outubro. E aí, para a gente entender o que isso significa. Primeiro, a gente está sentindo mais os efeitos da crise climática com esses eventos meteorológicos acontecendo com maior intensidade e maior frequência. No caso desses aí, nunca tinha tido uma intensidade tão grande de ciclones nessa região. E aí, levantamento do National Weather Service revela que para esta parte do planeta, os dados mostram que este sistema pode ser o mais intenso já registrado na área. A tempestade mais forte conhecida nessa região na série histórica, que começou em 1974 e coleta esses dados até 2021, foi o ciclone pós-tropical Harriet de 1977, que teve pressão central mínima de 943 hectopascal, logo acima do que o serviço projeta para esse novo sistema. Então, assim, 2 dos 5 ciclones mais poderosos junto ao noroeste dos Estados Unidos, em uma série de quase 50 anos, aconteceram apenas entre quinta-feira e o último final de semana. Então, esse ciclone bomba do final de semana trouxe ondas de 12 metros nas ilhas Aleutas, no Alasca, e de 10,6 metros junto à costa de British Columbia, no Canadá. Já as rajadas de vento chegaram a 133 km por hora no Alasca e 127 km por hora em British Columbia, com o ciclone extratropical. O vento intenso em alto mar, que provocou a queda desses containers aí, causou incêndio na embarcação e tudo mais.
para entender a dimensão de um ciclone bomba, vale relembrar que em junho de 2020 a gente sentiu os efeitos de um em Santa Catarina, né? A formação de um fenômeno conhecido como ciclone bomba e a passagem de tempestades provocaram estragos na região sul do Brasil no dia 30 de junho. Houve destelhamentos, queda de árvores e pelo menos 3 mortes, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Santa Catarina. Então é isso o que a gente está vendo e vai sentir cada vez mais frequentemente com a crise climática. Nos Estados Unidos, o avanço desse ciclone, desse sistema de baixa pressão, também acende o alerta em outras regiões do estado da Califórnia, que também fica ali na costa oeste dos Estados Unidos. O centro e o norte da Califórnia vão sofrer os eventos neste começo de semana do poderoso ciclone bomba e de um rio atmosférico com intensidade incomum que se estende pelo Oceano Pacífico e terá quantidade de chuva e neve enormes. Serão registradas precipitações em dias que não ocorreram em anos em algumas áreas do estado norte-americano. Ou seja, em poucos dias vai chover mais do que não choveu durante anos em determinadas regiões. E aí, o Serviço Americano, né, de Meteorologia emitiu um raro aviso de alto risco por chuva para áreas do norte da Califórnia, com previsão de acumulados extremos no Vale do Silício e na área da Baía de São Francisco. A chuva, além de apagar os incêndios florestais remanescentes, vai trazer alívio para uma seca histórica de muitos anos. A Califórnia e grande parte da costa oeste dos Estados Unidos passam por uma seca extrema que fez disparar o número de incêndios florestais. As temporadas de fogo de 2021 na Califórnia são as piores da história desde o início dos registros, 2020 e 2021. Dias atrás, as cidades de Sacramento, né, a capital do estado da Califórnia, teve a maior sequência de dias sem registros de chuva apreciável de sua história. Foram 212 dias seguidos sem qualquer registro de precipitação. O período mais longo desde o recorde anterior de 194 dias do ano de 1880. Com chuva muito escassa, as áreas montanhosas da Serra Nevada tiveram pouquíssima neve e justamente o degelo da neve que garante o abastecimento de água para milhões de californianos. Então, por um lado, essa chuva traz um alívio, mas por outro, se tanta chuva vai ser um tremendo alívio para a seca e o abastecimento de água, será também uma fonte de problemas e perigos para a população local. Os acumulados excepcionais de chuva devem trazer deslizamentos de terra, queda de barreiras e enchentes. O vento também será forte e intenso, com rajadas acima de 100 km por hora em áreas costeiras. A maioria das áreas do centro e norte da Califórnia precisa hoje ao menos de 150 a 300 milímetros de chuva, ou quantidade equivalente de neve, para que a seca extrema seja amenizada. Muitas localidades não apenas terão tais volumes, como devem superá-los com folga. E aí vamos voltar lá para o nosso Zoom Earth, que mostra a nossa movimentação. A gente vê os focos de calor aqui na região de seca, né? Quer dizer, a chuva aqui e os pontos de calor com os incêndios sendo marcados nessas regiões da Califórnia. A área já queimada, né? E a chuva chegando ali na região de Sacramento, São Francisco, a Baía de São Francisco, o norte da Califórnia, que está sob influência desse sistema de baixa pressão, né? Olha como ele roda. Esse é um ciclone. No hemisfério norte, os ciclones rodam no sentido anti-horário e, no caso do hemisfério sul, giram no sentido horário. E os anticiclones são, né, o contrário, e é assim que funciona. Tá aqui a gente vendo, né, esse impacto na atmosfera, e a gente pode ir voltando nos dias anteriores para ver como que foram, né, passando pela costa ali do Alasca e do Canadá nos dias anteriores. Agora esse sistema já está mais para o oceano, então já causou o impacto principal naquela região. Certo, gente? Essa era uma notícia atmosférica que infelizmente a gente vai acabar dando mais esse ano, porque cada vez mais a gente está sob o efeito da emergência climática, né? A crise climática tem provocado mais esse tipo de situações. Secas mais intensas, quando vem a chuva vem muito mais intensa do que o próprio solo consegue aguentar, então provoca deslizamentos, alagamentos, as frequências maiores de ciclones, tornados, furacões, mais frequentes, mais intensos, em regiões onde não tinha tanto, né,
com tanta intensidade esses sistemas chegando, e a gente está sentindo isso na pele, né? Já não é mais um problema do futuro, a crise climática é presente e a gente vai sentindo, vendo todos esses acontecimentos pipocarem na nossa frente, né? E a gente tem que agir. No fim do mês, a partir do dia 31 de outubro, os líderes globais vão se encontrar em Glasgow, na Escócia, para a COP26, que é a cúpula do clima da ONU. E não dá mais para ficar de conversa, agora é hora de agir, os líderes têm que tomar a frente, os países desenvolvidos têm que tomar a frente nessas decisões e a gente precisa agir urgentemente. Certo, pessoal? Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo, tem sentido mais os efeitos da crise climática, tempestade de poeira, ressacas, longas ondas de calor, ondas de frio. O que está achando dessa situação toda que a gente está vivendo? Coloca aí nos comentários. Claro, se você ainda não fez e quiser, se inscreva no canal, clica no joinha para ajudar mais gente a ter acesso a essas informações. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Verdemar, tem o site do Projeto Verdemar, @Projeto Verdemar nas redes sociais e @Cumulus TV também no Instagram e no Facebook. E claro, se você quiser e puder, torne-se membro do canal para apoiar a produção de conteúdo, para a gente sempre manter aí a frequência de vídeos todos os dias com informações socioambientais, pesquisas científicas, educação ambiental, cultura oceânica e por aí vai. Valeu, gente! Façamos uma boa semana. Até mais!